Ouça atentamente os conselhos de uma anciã sábia, que compartilhará uma visão profunda sobre 3 sinais-chave que as mulheres frequentemente demonstram quando desejam estabelecer relações sexuais. A sabedoria que vem com a experiência de vida oferece uma lente única para observar a complexidade dessas interações, e a capacidade de interpretar esses sinais pode trazer uma maior clareza para as relações interpessoais. Vamos nos aprofundar nesses 3 detalhes, explorando tanto a linguagem corporal quanto a comunicação verbal e como elas influenciam o desejo e a intimidade. Primeiro, é importante compreender a comunicação não verbal, que é um dos aspectos mais sutis, mas também um dos mais poderosos, que pode revelar o interesse sexual de uma mulher. Os sinais não verbais são manifestações complexas, que vão muito além das palavras e podem incluir expressões faciais, gestos e até mudanças sutis na postura corporal. Uma mulher interessada pode demonstrar isso com um olhar fixo e intenso, carregado de significado, que pode ser difícil de interpretar para aqueles que não estão atentos ao contexto emocional da situação. Esse olhar penetrante pode ser acompanhado por um sorriso sugestivo, que parece conter mais do que simples alegria ou educação. Na verdade, ele pode ser interpretado como um convite discreto para uma conexão mais íntima. Além disso, toques sutis, como uma leve carícia no braço ou ombro, são outro meio eficaz de demonstrar interesse sem precisar usar palavras. Esses gestos podem ser sinais claros de atração física, que falam por si mesmos. Contudo, é essencial ressaltar que nem sempre esses gestos têm a mesma conotação em diferentes contextos. Por isso, é crucial buscar uma confirmação verbal antes de interpretar qualquer ato como um convite direto, para evitar mal-entendidos. Seguindo para o segundo ponto, a iniciativa na proximidade física é outra maneira pela qual uma mulher pode demonstrar seu interesse. Mulheres que estão atraídas por alguém podem buscar formas de se aproximar fisicamente, seja tocando levemente o parceiro, aproximando-se mais durante uma conversa, ou até mesmo brincando com o cabelo de forma sugestiva. Esses pequenos sinais, que podem parecer casuais, são, na verdade, estratégias sutis para estabelecer uma conexão física e emocional mais profunda. A postura corporal desempenha um papel igualmente importante nesse cenário. Uma mulher interessada tende a adotar uma postura mais aberta e receptiva, inclinando-se em direção ao parceiro, mantendo contato visual prolongado e expressando curiosidade e interesse nas palavras dele. No entanto, é fundamental lembrar que mesmo esses sinais não são uma garantia de consentimento ou desejo de intimidade sexual. A interpretação desses sinais pode variar de acordo com a dinâmica individual entre as partes envolvidas, e nunca se deve presumir que a proximidade física por si só é um sinal inequívoco de desejo. Por fim, a comunicação direta e aberta é talvez a maneira mais clara e eficaz de compreender o interesse de uma mulher. Quando uma mulher se sente à vontade para expressar verbalmente seus desejos, fantasias, ou até mesmo mencionar o interesse em um relacionamento íntimo, isso pode ser um forte indicador de que ela está pronta para avançar na relação. A habilidade de falar abertamente sobre preferências, limites e expectativas é essencial para criar um ambiente seguro e consensual, onde ambos os parceiros se sintam à vontade para compartilhar suas intenções, sem medo de julgamento ou rejeição. O diálogo aberto não apenas fortalece a confiança mútua, mas também estabelece as bases para uma relação sexual saudável e gratificante. Contudo, é fundamental que essas conversas ocorram em um ambiente de respeito mútuo, onde ambas as partes sintam-se livres para expressar suas preocupações e desejos. Além dos 3 pontos mencionados, existem outros aspectos cruciais que merecem ser destacados. A verbalização de desejos e limites é um dos pilares na construção de um relacionamento saudável e respeitoso. As mulheres, assim como os homens, têm todo o direito de expressar seus desejos, preferências e, especialmente, os seus limites por meio de diálogos abertos e transparentes. Esse processo de comunicação é vital, pois cria um ambiente seguro e confortável para ambas as partes, permitindo que expectativas sejam expressas de maneira clara e que haja um consenso sobre como avançar na relação. É nesse contexto que a empatia desempenha um papel essencial, pois envolve a capacidade de entender e respeitar as emoções e os limites do parceiro, promovendo assim um ambiente seguro, onde as decisões são tomadas com base no respeito mútuo e no entendimento claro das intenções de ambos.
O consentimento, por outro lado, é o alicerce de qualquer interação íntima saudável. Garantir que todas as interações sejam desejadas e acordadas por ambas as partes envolvidas é fundamental para a construção de uma relação baseada no respeito e na igualdade. O consentimento deve ser continuamente reforçado, não como um único ato, mas como um processo constante de comunicação. Cada gesto, palavra e toque deve ser baseado em uma compreensão mútua do que é desejado e confortável para ambas as partes, refletindo um compromisso real com a satisfação e o bem-estar de cada um. Ademais, é importante observar que a forma como as pessoas expressam seu interesse pode variar significativamente. Algumas mulheres podem preferir uma abordagem mais direta e explícita, enquanto outras podem optar por sinais mais sutis e graduais. Essa diversidade na comunicação reflete a individualidade de cada pessoa e, portanto, a escuta ativa é uma habilidade crucial nesse contexto. Ser capaz de prestar atenção às nuances e sutilezas da comunicação não verbal e verbal é um componente-chave na compreensão do desejo e do consentimento. Outro ponto importante é a construção de um ambiente de confiança, onde as mulheres possam se sentir seguras para expressar seus desejos e limites sem medo de serem julgadas ou rejeitadas. Isso envolve a criação de um espaço onde a vulnerabilidade seja respeitada e onde ambas as partes possam se comunicar de forma aberta e honesta. O diálogo contínuo sobre preferências, limites e expectativas é essencial para a evolução saudável da intimidade ao longo do tempo. Quanto mais ambos os parceiros estiverem dispostos a falar abertamente sobre seus sentimentos e desejos, mais forte será o vínculo entre eles, permitindo que a relação floresça e se aprofunde. Além disso, a educação sobre consentimento e comunicação eficaz é fundamental para promover relações saudáveis. Entender que a comunicação é um processo dinâmico, que pode evoluir com o tempo à medida que a relação se aprofunda, permite que ambos os parceiros ajustem suas expectativas e necessidades à medida que suas vidas evoluem. Compreender que as necessidades e desejos podem mudar com o tempo é crucial para manter uma relação íntima saudável e gratificante, ajudando a evitar conflitos e mal-entendidos. Em resumo, a expressão de interesse por parte das mulheres em um contexto íntimo é um processo complexo que envolve múltiplos níveis de comunicação, tanto verbal quanto não verbal. A comunicação respeitosa, o consentimento mútuo e a empatia são os pilares fundamentais que contribuem para a construção de relações saudáveis e consensuais. Ao cultivar esses elementos, podemos criar um ambiente onde tanto o desejo quanto o respeito são valorizados, permitindo que as relações cresçam de maneira saudável e satisfatória para ambos os parceiros.